Bueno, muy buenos días a todos. Bom dia a todos, bem-vindos. Estamos muito contentes com sua participação aqui. Hoje vamos falar de um tema apaixonante da primeira infância, do futuro, e vamos falar de políticas públicas. Vou dar algumas instruções de logística e os deixo com todo o conteúdo do seminário. Esta vai ser uma conversa em espanhol, inglês e português. Essa vai ser uma conversa em inglês, e português e espanhol. E podem escolher o idioma de sua preferência. O que tem que fazer é ir a um botão que está praticamente no centro da tela, na parte de baixo, que diz interpretação. E aí podem escolher sua língua. E agora ele repete as instruções em inglês. Então, agora sim, vou diretamente ao assunto em espanhol e vou deixar a palavra a Fernando Regalia, que é gerente do setor social do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ferdinando, com a palavra. Bom dia a todos e todas, bem-vindos. O BID leva mais de 15 anos trabalhando com a primeira infância. Acompanhamos 20 países em programas pioneiros, o CUNAMAS, em Peru, ou Criança Feliz, no Brasil. Com esses programas, vimos melhorar as pautas de educação e desenvolvimento infantil. Inclusive, vimos como aumentou a participação feminina no mercado de trabalho. Porém, para mim, o mais importante é que conseguimos que os serviços da primeira infância estejam na primeira linha da agenda de políticas públicas. Um serviço de primeira infância de qualidade pode tornar realidade o sonho de contar com toda uma geração mais instruída, mais saudável e mais produtiva. Nosso compromisso é demonstrado através de ações. Temos uma equipe dedicada que agora supervisiona 10 operações de empréstimos em mais de 30 cooperações técnicas, o que pressupõe um investimento de mais de 900 milhões de dólares. Criamos um fundo de inovação para o desenvolvimento infantil precoce para elaborar e avaliar soluções inovadoras. O fizemos com parceiros tão importantes como a Fundação FENSA, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Open Society Foundation, Porticus e a Fundação Bernard-Valier. A todos eles, especiais saudações e agradecimentos, porque, graças a eles, este fundo cumpre 5 anos. E devemos estar orgulhosos do que conseguimos. 25 projetos em 10 países, uma carteira que se triplicou. No meio da pandemia, quando tudo estava fechado, criamos modalidades híbridas para continuar trabalhando com as famílias. Algo pioneiro e que pode orientar o futuro dos serviços em áreas remotas. Juntos, trabalhamos em temas tão importantes quanto a saúde mental e a melhora da qualidade de processos, promovendo assistência e permanência nos jardins de infância. Juntos, lançamos um hub de conhecimento, uma comunidade de práticas com mais de 120 especialistas. Para celebrá-los e para felicitá-los e para agradecer-lhes, estamos hoje aqui. Como dizia Ferdinando, estamos aqui para festejar todas essas realizações, o 5º aniversário deste Fundo de Inovação para o Desenvolvimento na Primeira Infância. Vou falar desta agenda do aniversário. Em primeiro lugar, vamos compartilhar um vídeo que foi preparado pela equipe, em seguida, uma apresentação dos especialistas em desenvolvimento infantil precoce, Florência Lopes-Bo, e em seguida, vamos ter um painel. Sem mais delongas, vamos diretamente ao vídeo, que tem como um bebê no Brasil, uma mãe na Jamaica, um pai no México, uma menina na Costa Rica, um avô em El Salvador e uma funcionária no Uruguai. Do Fundo de Inovação de Desenvolvimento Infantil Precoce, ou sabemos que cada uma dessas pessoas é protagonista fundamental de um movimento que percorre a América Latina e o Caribe.
É um tecido vivo de comunidades, organizações, empresas e governos, forjando parcerias para colocar as meninas e meninos de toda a região no centro da conversa. Este tecido ilumina o caminho em direção a soluções inovadoras para o desenvolvimento da primeira infância, com projetos focados nas pessoas, gerando conhecimento e reunindo uma comunidade que gera aprendizagens. Por quê? Porque os esforços, os investimentos, a inovação e o trabalho conjunto por serviços eficientes de qualidade para a infância são a garantia de um futuro melhor para a região. Festejando o nosso 5º aniversário. Bom dia. Como estão? Como dizia o vídeo, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, forjamos parcerias para colocar as crianças na região no centro da conversa. E como dizia Ferdinando, faz 5 anos que essa parceria com a Fundação FENSA, Maria Cecília Soto Vidigal, Bernard Van Leer e outros, se concretizou. E hoje, para celebrar o aniversário do Fundo de Inovação de Desenvolvimento Infantil, queremos compartilhar o futuro das políticas para a infância. Embora as crianças da região vivam mais, estejam mais bem nutridos, sem prejuízo do que aconteceu durante a pandemia, antes de começar a escola, muitos, sobretudo os mais pobres, tem retraso no desenvolvimento motor e de fala. Por exemplo, uma criança de 4 anos de família rica no Equador reconhece essas palavras. Uma criança de 4 anos de uma família pobre só reconhece este número de palavras, menos de um quarto. Ou seja, muito pouco foi investido e menos se fez para melhorar a qualidade dos programas para a primeira infância. Por isso, há mais de uma década, o banco colocou a primeira infância como ideia fundamental em sua carteira. Os governos têm que implantar, avaliar programas de transferência de renda, trabalho com famílias, e jardins de infância e centros pré-escolares. Embora a prioridade de muitos governos seja expandir a cobertura, a principal contribuição do BID foi colocar a qualidade dos serviços no centro da discussão. Isso através dos 3 principais eixos que vêm aqui na tela. Eu gostaria de salientar 2 grandes áreas, a que foi a da medição do desenvolvimento e da qualidade dos serviços e as avaliações de impacto, temas fundamentais para poder melhorar os serviços baseados na evidência. Um esforço de medição do desenvolvimento infantil no México, no Equador, no Uruguai, no Chile, no Equador, na Colômbia, e avaliações de impacto no Brasil, Peru, Uruguai, etc. E o fruto foi mais de 10 operações, mais de 100 cooperações técnicas, um blog especializado e a celebração que estamos fazendo hoje. Hoje, investimos mais de 900 milhões de dólares e as operações se concentram numa agenda adaptada às necessidades de cada país. O cerne da agenda sempre será a questão da qualidade, mas temos temas novas. 500 mil de crianças ficaram órfãos por causa da Covid, na Argentina, Brasil, Colômbia, México e Peru. Isto, junto com a perda de emprego feminino, que foi catastrófico durante a pandemia, gera uma grande crise de cuidados, um tema que estamos pesquisando e no qual estamos investindo. É fundamental recuperar as perdas de desenvolvimento e abordar prestações de maneira integral, prestando atenção em temas de nutrição, saúde e integração social. É difícil resumir mais de uma década de trabalho pioneiro em termos de modalidades híbridas durante a pandemia, avaliações dos centros de cuidado, jardim de infância no Equador, Nicarágua, avaliações de eficácia e sustentabilidade de programas de visitas domiciliares na Jamaica e no Peru, entre tantos outros. Também convocamos o diálogo, audiências amplas com o blog, com webinars especializados, com o Hub de Desenvolvimento Infantil e com a nossa flamante comunidade de prática com mais de 120 especialistas. E super importante, alavancamos recursos para inovar. Em seus 5 anos de vida, o Fundo de Inovação
Desenvolvimento Infantil lançou 25 projetos em 10 países, muitos com resultados que vamos compartilhar no chat. E, mais importante, este financiamento resultou fundamental para experimentar, para cometer erros, para escalar inovação, como as visitas na Jamaica, a elaboração de uma melhora da qualidade nos centros infantis no México, e inovações de modalidades híbridas no Haiti, Jamaica e outros países. Além da comunidade de prática, temos um tabuleiro no nosso hub, que está sendo compartilhado no hub, que coloca em um único lugar todos os indicadores dos 25 projetos para dar visibilidade e fácil acesso a todos os interessados. E aqui vem neste mapa na tela a ampla distribuição dos projetos deste fundo por país e por status de execução. Muito mais informação encontrarão no tabuleiro ou no índice do hub para todos os interessados. Mas estamos perante uma encruzilhada. A pandemia golpeou as crianças de muitas maneiras e, portanto, é fundamental repensar as prioridades da região. Se não o fizermos, corremos o risco de estar sacrificando a saúde, a produtividade e a aprendizagem futura dos meninos e meninas latino-americanas. É uma oportunidade e responsabilidade única, mas nos coloca 3 grandes desafios: escalar programas para fechar lacunas de cobertura em zonas rurais e remotas, o que exige transferir ou aumentar a transferência de renda para famílias cujas crianças caíram na pobreza, para proteger de maneira efetiva a saúde e o estado nutricional das mães e dos filhos. Focalizar na qualidade, porque sem qualidade não haverá impacto. Hoje não há programa para preencher as lacunas de desenvolvimento que foram abertas e aprofundadas com a pandemia, e já viram que eram enormes. Portanto, é fundamental financiá-las e colocá-las em operação. A expansão de programas de trabalho com famílias, centros pré-escolares, já não é como antes. Agora nós vamos ter que coarticular com saúde, de proteção social, prevenção da violência, saúde, e cobertura alimentar, para que os vários setores sociais investam nas crianças da maneira mais eficaz do ponto de vista custo-benefício. Mas é dificilíssimo não perder impactos na escala. Aqui está o famoso programa de visitas familiares, Reach Up, elaborados pelos colegas da Universidade West Indies. Muitas crianças participaram desse programa nos anos 80. Na Colômbia foi replicado com 720 crianças. No Peru, os programas foram de escala nacional, implantados por governos e não por equipes especializadas. Em maior escala, vemos um impacto menor. A maior escala, menor o número de crianças que recebem o programa. Na Jamaica, existe um impacto sustentável no salário dessas crianças durante 30 anos, mas na Colômbia não houve sustentabilidade depois de 2 anos. Escalamento é um grande, grande desafio, com maiúsculas. Temos uma trajetória no banco, mas é preciso continuar trabalhando. Qualidade é fundamental, mas continua sendo penosamente baixa, como vemos no gráfico na tela, para Peru e Argentina. As pontuações de uma escala nacional que mede a qualidade entre um adulto e as crianças de que ele é encarregado, chamado de classe. Aqui nós temos também a questão dos salários, dos educadores. São condições necessárias, mas não são suficientes. O que importa realmente para desenvolvimento infantil é a qualidade das interações, a natureza, a frequência, a intensidade de interações de um adulto com as crianças sob sua responsabilidade. Embora saibamos que é difícil de obter qualidade, porque exige formação prévia, durante o serviço, monitoramento, treinamento e supervisão, pode-se conseguir, e também sabemos como fazê-lo. Algumas considerações adicionais para recuperar as perdas de desenvolvimento que ocorreram durante a pandemia.
Em primeiro lugar, é preciso levar em conta as habilidades socioemocionais que podem ter sido perdidas por causa dos traumas e das longas quarentenas. Em segundo lugar, medidas de desenvolvimento do infantil frequentes, fundamentais não apenas para monitorar as perdas, mas também as recuperações e para ajustar as intervenções. Em terceiro lugar, focar nas habilidades perdidas. Por exemplo, sabemos por vários estudos que foram, sobretudo, na linguagem. E, por fim, aproveitar as modalidades híbridas oferecidas pela tecnologia para chegar às famílias. A ministra Castillo vai nos contar um pouco mais sobre isso no painel mais adiante. Em conclusão, nosso trabalho, a partir do Banco e do Fundo de Inovação para o Desenvolvimento Infantil, feliz aniversário, gerou um círculo virtuoso, geraram-se competências em países com múltiplos países que, somadas ao diálogo com as contrapartidas, geraram mais programas baseados na evidência e em escala adequadas. O nosso trabalho analítico gerou espaços nos países de diálogo sobre vários temas que, em seguida, foram priorizados na agenda operacional do banco. E isso fortaleceu, por sua vez, nossas operações, que é o que, decididamente, vai melhorar a vida das crianças, meninos e meninas latino-americanas, e que, sem dúvida, mais nos importa. Para continuar conversando sobre esse tema, vou passar a palavra a um painel ilustre, moderada por Luciana, jornalista da La Nación, na Argentina. Ela tem uma trajetória de mais de 30 anos e também livros sobre o assunto, publicada por Random House, a ministra de Desenvolvimento Social do Panamá, Inês Castilho, que é forte promotora das políticas de desenvolvimento infantil e também conseguiu a expansão na cobertura e na qualidade dos centros de atenção integral à primeira infância. E também lançou programas de acompanhamento familiar como a Mochila Cuidarte durante a pandemia. Também temos a honra de ter Paula Valenzuela, chefe da Divisão de Promoção e Prevenção da Subsecretaria da Infância no Chile, com mais de 14 anos de experiência na elaboração e gestão de políticas para a infância, bem como em assistência técnica, equipes de governo, trabalho em rede e coordenação interinstitucional. E, por fim, temos Paul Gertier, professor de economia da Universidade de Berkeley, especialista internacionalmente reconhecida em termos de avaliação de impacto com ênfase no desenvolvimento humano. Nós temos estudos sobre impacto sobre as intervenções na primeira infância na Jamaica. Muito obrigada a todos e vamos continuar conectados. Bem, muito obrigada ao BID por este convite e por realizar um painel tão interessante sobre um tema tão urgente para a nossa região. É um grande prazer acompanhá-los, estar com os senhores, com os panelistas e com o público, que é numerosa e interessada nesta questão. A primeira questão me impactou a definição ou a qualificação da fluência, porque é um dado da realidade, que é a qualidade dos serviços de interação, a interação dos serviços da primeira infância. Não é apenas baixa, como disse Florência. Fernando Regalia explicava que faz 15 anos que o BID se dedica ao desenvolvimento infantil, às políticas de primeira infância, e o Fundo de Inovação de Desenvolvimento Infantil acaba de cumprir 5 anos. É preciso saber o que funciona ou não funciona, como foi exposto por Florência. É uma necessidade urgente. Assim, vamos começar o painel. Os que quiserem conectar-se e enviar suas perguntas podem fazê-lo no botão Q&A, que está na parte de baixo da tela. Vão escrevendo suas perguntas, vamos coletá-las no final e vamos fazê-las aos membros do painel.
O painel vai durar cerca de 25 minutos. Os panelistas devem poder responder em 3 minutos a cada pergunta. Vou interrompê-los. Vou ser uma moderadora implacável, mais amável. Bem, vamos perguntar à ministra Castilho. Muito obrigada por estar aqui, ministra. Esta primeira pergunta. Florência salientou seu interesse específico e sua atenção específica ao desenvolvimento de políticas para a primeira infância no Panamá. Em outubro de 2020, o Panamá promulgou uma lei de proteção integral à primeira infância, ao desenvolvimento infantil precoce, etc. Quais são os eixos desta política de desenvolvimento infantil e quais são os resultados que se sobressaíram mais e qual foi o significado de poder contar com uma lei? Bom dia a todas e todos, muito obrigada pela oportunidade. Nós, no Governo Nacional da República do Panamá, temos uma prioridade que vem desde o mais alto nível do presidente Cortizo, e a prioridade é a primeira infância. Com base nisso, nós, em outubro de 2020, aprovamos e sancionamos a Lei 171, de proteção integral à primeira infância e ao desenvolvimento infantil. Esta lei, que, além disso, faz parte. Bem, nós convertemos a primeira infância num subsistema, não apenas com relação à infância, aprovamos essa lei, mas temos uma dívida histórica. O Panamá não contava com programa de assistência integral à primeira infância, à infância e à adolescência. Ou seja, nós temos um sistema e um subsistema. O subsistema da primeira infância tem 6 eixos importantes. O primeiro do ponto de vista familiar. Em seguida, temos a questão do cuidado integral, assistência integral à primeira infância, prestação dos serviços tanto universais quanto focalizados no outro pilar da lei, que é a proteção e priorização do orçamento da primeira infância. Nós temos linhas destinadas no orçamento à primeira infância. Temos também a questão da transparência e também a territorialização de ações quanto à primeira infância. E quando falamos de realizações, e como a lei influiu nos serviços que prestamos à primeira infância. Em primeiro lugar, fizemos a atualização da rota de atenção ou assistência integral à primeira infância. A primeira infância no Panamá vai de 0 a 5 anos. Com esta lei, passamos de 0 a 8 anos. E trabalhamos em coordenação para conseguir a atualização da nova rota de assistência integral à primeira infância, que denominamos de Contigo na primeira infância, que inclui a prestação de serviços por parte dos vários atores que trabalham, atores governamentais como atores da sociedade civil, para conseguir essa atenção integral à primeira infância, que chamamos de Contigo na primeira infância. Em seguida, que é a parte importante quando falamos da questão da qualidade, quando nós iniciamos, quando assumi o cargo, o que me chamou a atenção é que os centros de assistência integral à primeira infância eram feios, estavam bastante deteriorados, e nesta administração, e com a promulgação da lei, investimos, nós temos 100 centros de assistência comunitária. Desses 100, nós convertemos em 50, melhorando assim as instalações, mas também, além de todo, o melhoramento da qualidade das instalações e na infraestrutura dos nossos centros de atenção integral para a primeira infância, nós também conseguimos melhorar e treinado nossos professores para melhorar também a qualidade com melhores padrões de serviço. Isso inclui o monitoramento e a legalização também dos jardins de infância privados, coisas que nós não fizemos antes dessa atual administração. Portanto, para poder ampliar a nossa cobertura, que também é importante, sabemos que temos uma cobertura baixa nesse centro de atenção integral da primeira infância, com a pandemia, nós começamos uma nova modalidade de intervenção para conseguir
priorizar os mais vulneráveis do país, que é um segmento específico. Como nós fizemos isso? 3 modalidades. Nós temos aquele para... Ministra, depois vamos voltar à questão. Vamos fazer a próxima rodada de perguntas. Assim, muito obrigada. Muito interessante o que foi levantado, a perspectiva familiar, a capacitação, a infraestrutura com capacitação e essas novas modalidades que vamos falar daqui a pouco novamente. Paula, o programa, o projeto aquele Cresce Contigo, que é muito estudado e elogiado, no Chile, no caso, apresentou uma política desde a gestação até os 8 anos de idade, com uma expansão desse período da primeira infância, do desenvolvimento infantil. E antes que uma criança mesmo nasça e que entre na escola primária. Quais são os pontos mais importantes desse programa que vão distingui-lo de outras experiências e quais são os indicadores-chave que estão acompanhando em termos de acompanhamento da eficácia? É uma questão de tentar deixar de pensar nos resultados médios e sim pensar nos resultados com maior índice de vulnerabilidade. Poderia descrever um pouco esse projeto? Sim, claro. Gostaria de saudar a todos. De alguma forma, eu acho que o que pode ser destacado desse sistema, o que de alguma maneira dá mais força a esse programa, o Subsistema de Proteção Integral de Infância, é um programa não é só um programa só, tem vários programas envolvidos e tem a ver com um trabalho muito audaz de se tornar um sistema universal, algo que possa atingir todas as crianças, todos os meninos e meninas com uma atenção diferenciada para a população de maior vulnerabilidade, no modelo mais abrangente de acompanhamento da trajetória. O que nós estávamos buscando é que os diferentes atores poderiam poder acompanhar uma trajetória particular de cada menino, cada menina, com base nessa oferta universal e diferenciada. Em termos dos seus impactos, sempre foi muito criticado o fato de que o Chile, Criança Contigo, foi feito sem uma fundação, mas isso faz parte da audácia da implementação. Em 2 anos, nós alcançamos todo o país, fomos crescendo e foi instalado como uma política nacional. Logo, conseguimos construir uma lei. Agora, os impactos que temos que observar é como foi possível universalizar e padronizar esse atendimento, garantindo a todas as crianças do país a controle da gravidez, com a perspectiva de um parto mais personalizado, o fortalecimento e o controle de saúde das meninos e meninas, com mais conteúdo também educacional para as famílias, a gestão e o desenvolvimento de um sistema de creches para atender as crianças, a ampliação das salas dos chamados jardins de infância, e isso, para nós, são os critérios de instalação. Nós sempre acreditamos que o importante era ter essa atenção da saúde e do atendimento à criança, o acesso à família, e conseguimos aumentar em 6 vezes o acesso, por exemplo, de matrículas para a educação de creches e jardim de infância. Foi uma política sustentada durante 4 anos, com uma grande vontade política, um reforço, é claro, no fundo orçamentário, que permitiu instalar esse sistema e dar uma continuidade, dar mais força para que ele possa substituir nos programas seguintes como uma política de Estado, como já está hoje. Apesar das debilidades, é claro, houve grandes sucessos. Claro, a pandemia também nos atingiu a todos, e ele é, na verdade, um pilar sobre o qual nós vamos criar essa proteção integral à infância. Muito interessante a questão do acesso universal que você destacou. Vamos depois voltar a essa questão. Paul, muito obrigado também por se juntar a nós. O Paul tem muitos anos de experiência de receber, inclusive, assistência de um desenvolvimento de um programa. E os beneficiários já chegaram agora à vida adulta, já têm salários que são 43% mais altos do que o outro grupo, do que o grupo do controle, e 37% mais receita e 26% mais probabilidade de ter um título universitário. As crianças que tiveram acesso a isso.
Isso foi feito na Jamaica entre 87 e 89, mostrando, portanto, todos os impactos positivos desse tipo de programa. Qual foi sua mensagem, qual foi seu aprendizado nessa experiência, de acordo com as características desse programa, a ideia dos especialistas e em relação aos resultados? O que o senhor poderia dizer? Ele está com o microfone fechado. Ok. Bom, muito obrigado pela oportunidade de abrir o meu microfone. Obrigado também à Florência por me convidar a participar nesse painel. Há 40 anos, aproximadamente, a Sally Walker, da Universidade de West Virginia, e a Sally Graham McGregor, da University College London, estava viajando pela Jamaica, em Kingston especificamente, e repararam, através dessas visitas a famílias, um grande número de crianças que ficavam ali sentadas no chão, fazendo absolutamente nada. Crianças que estavam sozinhas, que não tinham qualquer interação com pais, com irmãos, e acharam isso uma grande pena, uma tristeza. Quais seriam as consequências de não ser estimulado naquela idade, tanto através de estímulo social quanto emocional, apenas aprendendo com a interação com os pais? Ao mesmo tempo, nos anos 80, os neurocientistas começaram a mapear o cérebro, e uma das coisas que eles observaram foi que crianças muito jovens tinham cérebros mais plásticos, e mais ou menos na idade de 1 ano de idade é quando as crianças começavam a desenvolver as suas habilidades linguísticas, a sua fluência. E a linguagem é a chave para o aprendizado. Se você não tem a sua linguagem, a escola não importa, a interação com outras pessoas não importa. Portanto, o que eles decidiram fazer foi desenvolver uma intervenção para ajudar os pais a interagir melhor com seus filhos, ensinando as mães a serem mães. Então, eles desenvolveram um programa que foi um programa que durou 2 anos, uma vez por semana, uma enfermeira visitaria e trabalhar com 1 hora com a mãe e com a criança para desenvolver essa interação. Coisas simples, como segurar a criança no colo enquanto você estiver cozinhando e dizer: isso é uma colher, eu estou usando a colher para mexer a panela. E assim desenvolveram um currículo que tratava de dar nome às coisas e o que aquelas coisas, para que funcionariam, cores, plantas, coisas que estão no meio ambiente, e mais adiante, no segundo ano, mais focados em números. Então, com uma ênfase muito grande em habilidades linguísticas simples e muito apoio emocional, social, aumentando a autoestima da criança. O que foi descoberto, então, através dessa pequena melhora na área de como ser pai ou mãe, a capacidade cognitiva da criança aumentou dramaticamente, e isso levou até a idade de 22 anos. Estive numa conferência e perguntaram: viram se essa vai se sustentar no mercado de trabalho? Esse desenvolvimento e esse estímulo emocional, social, levam um resultado melhor de vida para aquela criança? Fizeram um pequeno estudo amostral com 120 crianças e entrevistamos com 22 anos e depois com 31 anos. A população foi interessante, a população inicial, uma população que tinha um atraso na idade de 1 ano de idade, aqueles que foram incluídos, e todos estavam parados, assim, também eram com baixo crescimento também, o crescimento baixo, que às vezes leva também à questão cognitiva. Nós vimos que esse atraso cognitivo gerado dessa intervenção entre 9 meses e 24 meses de vida, muitos anos depois, levou ao tipo de melhora de resultados e educação. E eu acho que isso realmente tem a ver. É só concluir, isso tem a ver. Eu vou parar. Sim, muito obrigada. Não, por favor, conclua. Então, então, que isso realmente tinha a ver com o fato de que a intervenção fez com que os pais não apenas tivessem um estímulo social e emocional, e que todas essas atividades simples de aprendizado
melhorando a qualidade da interação criança-mãe, de uma idade muito jovem, foi sustentada até 30 anos adiante na vida daquela pessoa. Agora pode me interromper. Sim, claro. Muito interessante. Esse é um desafio que vamos voltar a essa questão. É um programa de grande questão de qualidade. O problema, o desafio é como fazer o escalonamento desse tipo de programa. Vamos tratar dessa questão. Ministra Castillo, aqui a pandemia, claro, como vai acabar condicionando e trazendo ainda mais problemas para o desenvolvimento infantil. Você falava sobre uma perspectiva familiar e novas modalidades nos espaços de intervenção. Poderia explicar um pouco essa questão? Sim, claro. Bom, no meio da pandemia, nós tivemos que lidar com o fechamento de serviços. Nós ainda assim queríamos chegar às famílias. Então, com base nisso, nós realizamos o Tupa em Casa, que é uma modalidade virtual do nosso programa, com conteúdos educativos para os pais e mães de famílias, para que eles pudessem fazer atividade com seus filhos. E isso está ainda até hoje na página web do Ministério no Ministério Social. Mas, para além disso, nós tivemos que priorizar e também alcançar aqueles que eram mais vulneráveis, nessas áreas de mais difícil acesso, onde nós temos serviço de atenção integral da primeira infância. Então, nós fizemos isso de duas formas, da forma comunitária e da forma familiar. A modalidade Cuidarte e a outra é Multi-Cuidarte, que é uma intervenção inovadora que vai buscar, como nós falamos, ter uma interação entre os pais de família com seus filhos na área de capacitação, e um manual nos permitiu alcançar essas etapas de 0 a 4 anos, mais de 2.500 crianças, 5.000 famílias especificamente, que estão utilizando esses serviços. Para além disso, quando nós falamos da questão de pais, é importante que nós possamos incluir também o aconselhamento para os pais dentro dos centros de atividade e atenção integral, para poder também ter esse impacto de transformação que é importante no nosso país. Não apenas a lei foi aprovada, mas nós também falamos que muitas pessoas não conhecem aquela questão da primeira infância. E por que é importante investir na primeira infância? Nesse sentido, para mim, mais do que investimento, e ver isso como um investimento social, é também um investimento econômico e tem um alto retorno ao poder prevenir muitos dos problemas que nós temos na vida adulta ou na adolescência, se nós conseguirmos inverter a primeira infância e se damos prioridade a serviços de qualidade integral à primeira infância. Muito bem. Paula, quando você fez a avaliação do programa Chile Cresce Contigo, ah, com muita ênfase na ideia da universalidade, mas com diferenciação para alguns setores. Os resultados são, como você falou, a questão do acesso, a cobertura universal. O que acontece com a qualidade quando você tenta alcançar essa questão da universalidade? Esse é um desafio, como destacou a Florência também. A questão do acesso parece que é mais fácil, facilmente garantido que a qualidade dos diferentes programas e serviços. Você falou da ideia do Chile Crescer Contigo. Sim, há, há uma aposta muito importante no Chile, que nós podemos ver a partir do momento da parte acadêmica, no sentido de que quando nós criamos o Chile Crescer Contigo, fazemos isso baseado mais em evidência. Nós informamos quais são as evidências disponíveis, nós vamos quais são os programas que estavam tendo sucesso, quais que estavam tendo impacto, e de alguma forma vamos ampliar esses programas e vamos entregá-los como parte dos serviços regulares para crianças, meninos e meninas. Com isso, também desenvolvemos padrões de qualidade, mecanismos de avaliação, para ter uma modalidade política de pública de grande escala, com o orçamento. Não é que começa como um programa muito padronizado, que vai, então, seguindo. Nós temos realmente uma aposta que tem a ver com, se nós sabemos que os workshops de atenção parental têm um impacto, vamos fazer um programa baseado em evidência e vamos, claro, enfrentar as dificuldades que isso apresenta, mas também com aquilo que permite o aspecto de gerar conhecimentos padrão para atenção para crianças
E isso vai ser acompanhado de outros programas que foram avaliados com diferentes elementos e ferramentas e que têm a ver, que estamos falando não apenas da implementação de programas, a forma como nós temos que também levar em consideração essas variações internas. Ainda assim, nós temos que assegurar que todos os meninos e meninas vão participar de algum programa de desenvolvimento. Nós temos uma rede completa de centros de atenção precoce para crianças e que todos possam ter acesso a pelo menos uma educação básica, com materiais básicos educacionais. E também funciona como um mecanismo de proteção de direitos. Essa é uma perspectiva que é relativamente inovadora no Chile. Com isso, eu quero dizer que não estamos dizendo que a qualidade foi descuidada, que nos descuidamos disso. Ah, Como vamos gerar essas formas de monitoramento e sempre tentando melhorar a possibilidade dos recursos humanos e como que vamos observar isso. Só uma pergunta rápida aqui. O Paul mostrou resultados incríveis. Passou-se muitos anos o impacto dessa primeira infância, o resultado impressionante que fizemos na Jamaica, com resultados no nível universitário, no salário que essa pessoa conseguia. É possível fazer uma demonstração desse tipo no Chile? Sim, pô, é possível mostrar, mas é difícil atribuir isso. É o que eu falo, a questão do impacto único. E nós temos aquele programa da primeira infância, que durante muitos anos foram feitos aquele monitoramento constante, com as ferramentas e indicadores que são acompanhados. Mas é difícil atribuir especificamente a um programa, porque é um conjunto, sim, de programas. Nós temos avaliação do impacto de certos programas, mas é um sistema completo, que tem muitos programas diferentes. Então, sim, esse sim nós conseguimos medir. O conjunto de programas é possível medir. Hoje em dia, o que nós podemos mostrar nessa questão é uma estrutura institucional que permite atender à infância de um país que hoje em dia diminuiu a pobreza infantil, que tem ah, enfim, nós podemos permitir que essa família pode trabalhar, nós temos o sistema de creches, permitindo que as famílias, pais, mães possam ir trabalhar. A pandemia com indicadores muito complexos também, né? Mas temos indicadores bons também na a saúde infantil materna, que as questões obstétricas também, entre outras ações. Mas é difícil atribuir a um único programa, a uma política mais ampla, sim. Paul, em relação ao projeto, o Programa da Jamaica, que tem precisamente a possibilidade de medir esses resultados. Agora, a qualidade das intervenções que foram descritas são muito ajustadas, sofisticadas e precisas, é muito interessantes. A questão é a escala, mais uma vez. Nós sabemos, né, a Florência mostrou agora no balanço do aniversário do fundo, quando nós vamos para a Colômbia, Nicarágua e Peru, nós vemos que quando você amplia o programa, você cai a qualidade do programa. Então, como é possível fazer o escalonamento de um programa como esse para que, de maneira mais universal, nós possamos ter um impacto amplo? Bem, esse é um dos desafios mais importantes das políticas públicas, de passar de eficácia e escalonamento. Eu acho que algumas lições da Colômbia, especificamente, nós podemos aprender. Uma é que usaram pessoal de baixa qualidade para implementar, fazendo com que fosse mais barato. Então, por exemplo, treinamento, preparo das visitas domiciliares, que eram tão importantes. A, a segunda questão, muitos desses são intervenções baseadas em centros, em que, por exemplo, na Colômbia e alguns desses outros lugares, onde você está tentando fazer o mesmo nível de intervenção social e emocional entre a mãe e a criança, para poder economizar dinheiro, você tem, às vezes, muitas mães e filhos no mesmo lugar. Para trabalhar junto com os facilitadores. Uma das questões é que nós sabemos que a Jamaica foi uma questão muito eficiente
mas outras operações de escalonamento, e estamos tentando, é claro, reduzir os custos dramaticamente dessas intervenções. Então, na minha visão, precisamos fazer uma intervenção escalonada que possa, sim, manter a educação e o treinamento dos entrevistadores, dos facilitadores, fazendo um programa de visita domiciliar e não um programa centrado. Tendo dito isso, porém, eu não espero alcançar os resultados da intervenção da Jamaica em termos econômicos. Uma razão pela qual funcionou tão bem é que eles começaram com crianças que estavam em muito mais desvantagem do que outras. Talvez esse tipo de intervenção funcione muito bem em populações com grandes desvantagens e não para todas as crianças. Nós não sabemos isso nesse momento, mas essas são hipóteses pelas quais o sistema colombiano não conseguiu fazer um escalonamento tão positivo. Sim, muito interessante essa detalhamento na comparação de um programa como, por exemplo, da questão da qualidade, né, na Colômbia. Temos uma pergunta aqui do público, e eu vou repetir aqui. ah, Você pode usar ali no botão de Q&A, na parte de baixo da sua tela, um programa muito pertinente. Ah, a pergunta é, o que convém mais, na área de desenvolvimento social ou se vem da área de educação para lidar com uma intervenção mais direta na primeira infância? Isso tem a ver com a pauta que a Florência apresentou de uma abordagem mais sistêmica, que não seja apenas centrada na parte educacional, uma coisa mais sistêmica. Poderia trazer uma perspectiva? Sim, com certeza. A abordagem tem que ser, é claro, integral e conseguir uma articulação maior entre os diversos participantes, tanto governamentais quanto do setor privado e do setor social, e poder também priorizar as intervenções. E para poder chegar a isso, na minha opinião, é necessário pensar na perspectiva de desenvolvimento social e desenvolvimento da família também. Mas dentro da área de desenvolvimento social, nós temos no Ministério de Desenvolvimento Social a Secretaria da Primeira Infância, que está fazendo parte do Ministério do Serviço Social, porque nessa prestação de serviços, nós temos a questão central do sistema de atendimento integral à primeira infância. Não é uma questão apenas de educação. Há muitos outros serviços que devem ser prestados de forma integral, incluindo saúde, educação, a integração integral da primeira infância. Nós temos também a questão da cultura, esportes, e então tem que ser visto de forma mais ampla, para além da educação. Paula, eu vou depois recuperar um pouco essa questão das perguntas do público, do nosso público, perdão, que só um minuto. Para a rodada final, eu gostaria de fazer uma pergunta. O fato, Paula, de que não existam resultados tão demonstráveis, digamos assim, daqueles que estão, como poderia ser aquele da Jamaica, isso pode gerar um desapego, digamos assim, aos participantes que são beneficiários dessa política, às famílias, no momento de receber. Veja bem, o que é universal são as transferências diretas ou programas automáticos, mas as intervenções que implicam em abrir, por exemplo, sua casa, em uma consulta doméstica, compartilhar a sua intimidade. Será que a falta de poder demonstrar uma foto, um snapshot claro dos resultados, pode acabar gerando um desinteresse? Isso já foi discutido no Chile? Eu vou ser um pouco clara. Não é que não tenhamos resultados de impacto, há múltiplas avaliações e de muitos componentes, né, como nós falamos, que mostram sim um impacto importante. O que eu quero dizer é que eles não são atribuídos necessariamente a um programa, ao Crescer Contigo, porque esse é especificamente, como falei com muitos programas, cada um deles vai ser avaliado, vai ter seus resultados, e o programa Cresce Contigo é a forma de nós tomarmos decisões com base nessa ideia de ir gerando. A questão é que quando nós falamos de um sistema e não de um programa, quando você fala de um sistema, diferentemente de um programa, você tem diferentes atores. O impacto é a forma de gerenciar, de se abordar a infância. E isso eu diria que
é parte da força que nós temos no Chile, a Cresce Contigo. Foi o que nós tivemos, por exemplo, as questões sociais, nós temos diferentes mudanças de Estado. Então, o Cresce Contigo tem essa força. Essa faz parte da lei de garantia, que foi lançada em março passado, com uma ampliação, onde há um modelo em que nós combinamos certos elementos, ah, e como nós vamos gerar um pacote de questões, como vamos fazer isso para as populações vulneráveis, como nós criamos essa articulação e essa intervenção e são questões multidimensionais, com diferentes atores e que vão ser transformados em modelos para trabalhar também em outras áreas. Nós vamos ver o Tire e Cresce Contigo, como esse modelo pode ser ampliado e como ele vai gerar um modelo de atenção integral para a infância. E aí você acaba perdendo um pouco a ideia do desenvolvimento precoce apenas. Mas nós acabamos ficando pensando muito fortemente na forma que a política para a infância é levada adiante. E para pensar num sistema, como eu falei, um resultado importante é a questão do direito da primeira infância, que é uma questão importante. Nós temos também a questão de família, como lidar com abordagens mais complexas, como trabalhar de forma interdisciplinar ou intersetorialmente, e essas são as grandes forças. Eu vou retomar as perguntas agora do público que vão chegando aqui. Para essa última rodada, que nós temos pouquíssimos minutos disponíveis. Uma pergunta, o Daniel pergunta, quais são os indicadores intersetoriais que nós devemos viabilizar ou visibilizar nas pesquisas de primeira infância? Então, a pergunta é, ah, são os desenvolvedores de política, são aqueles que são de maior interesse para essa ação. Eu acho que nós precisamos ter, numa base regular, o que está acontecendo nesses programas, o que está acontecendo com o desenvolvimento cognitivo nesses programas, o que está acontecendo com alguma medida de habilidades sociais e emocionais, inscrição, alcance educacional, resultados e desfechos educacionais. Eu não acho que boa parte dos países vão conseguir acompanhar as crianças por 30 anos. E isso é mais uma abordagem acadêmica, né, trazendo mais feedback de estudos de mais longo prazo. Mas, numa base contínua, se eu fosse o gestor de projeto, eu gostaria de saber, por exemplo, quais são os atrasos cognitivos, habilidades socioemocionais e se as crianças vão se inscrever ou não nesses programas. Essa, para mim, seria a questão mais importante. Muito bem. Ministra, para você, a pergunta que é da Tânia Rodrigues, que saúda a todos desde o Peru e pergunta quais são as estratégias utilizadas para chegar aos mais vulneráveis com o programa Cuidarte e Mochila. Obrigada. Saudações ao Peru. Com o Mochila Cuidarte e com Cuidarte, que são dois programas baseados no modelo da Jamaica, chegamos com promotores comunitários às famílias em áreas de difícil acesso e de vulnerabilidade social, levando modelos de intervenção comunitária e familiar. Ambos estão focados no modelo familiar e comunitário e é feito através de promotores sociais com Cuidarte, em grupos com a família, e há um momento de atenção ou de assistência a cada família, e o Mochila Cuidarte também tem uma intervenção comunitária e familiar. Na mochila, eles levam material didático. Paula, Luiz Torres coloca o seguinte: como se correlacionam as políticas com diretrizes educacionais, ou seja, como dialogam com o que acontece nas escolas? A escola é parte do Chile Cresce Contigo. Cresce Contigo
gira em torno do desenvolvimento social, mas os programas base iniciais estão focados na saúde, que é um compromisso fundamental do Estado com as crianças, é um país com alto nível de controle da gestação e dos primeiros dias da criança, mas depois, com o passar do tempo, eles deixam de frequentar esse programa e a escola passa a assumir a parte mais importante do contato cotidiano. Parte do desafio é fortalecer o quadro de Crescer Contigo e dar um papel mais importante à escola como ator da proteção social, porque vai seguindo o monitoramento, vai fazendo o monitoramento do desenvolvimento infantil. A educação é um ator fundamental no desenvolvimento do sistema e tem um papel de protagonista na extensão do Crescer Contigo e no quadro da extensão, no programa de extensão, porque as crianças estão nas escolas, é aí onde o Estado tem um contato mais natural com eles, e, portanto, a escola tem que ter um papel muito mais ativo para favorecer essa integralidade, poder ativar as prestações sociais necessárias, atenção especializada, mas é um ator fundamental e é parte do sistema. Tem uma pergunta no Brasil. Elisa Altafim pergunta o seguinte: como pode a avaliação de impacto dos programas parentais ser utilizada para melhorar as políticas públicas? Uma parte está em inglês. Será que as avaliações de subgrupos é uma opção para entender para quem ou para quais subgrupos o programa funciona? Olá, Brasil, e muito obrigado pela pergunta. Avaliações de impacto são muito importantes para ver o que funciona e o que não funciona, para tomar decisões de financiamento. Seria bom ter evidência de que programas podem ser escalados. Uma das coisas interessantes desse pequeno estudo na Jamaica levou a muitas agências internacionais, como o BID e governos, decidirem investir no desenvolvimento da primeira infância. É uma base para discussões sobre políticas públicas, porque há 10, 15 anos, a maior parte dos governos não via o desenvolvimento da primeira infância como um investimento econômico importante, o investimento de impacto social. E agora nós temos evidência de que é possível, e, na realidade, é muito bom do ponto de vista custo-benefício, investir nas crianças na primeira infância, impedindo retardos e atrasos, em oposição a políticas para recuperar esse atraso mais tarde na vida. Evidências como estas, muitas vezes, e como a avaliação que foi feita no México, dá a base para a discussão de políticas públicas. O segundo comentário que você fez é bastante importante e é algo que a comunidade acadêmica começou a analisar recentemente. Esses programas têm efeitos heterogêneos e o que nós queremos é adaptá-los às populações que vão se beneficiar mais deles. Então, o sistema de avaliação é importante. Evidentemente, nós precisamos de estudos maiores. O de Jamaica só tinha 126 crianças, e nós não temos grande heterogeneidade com essa amostra, mas nós vimos alguns benefícios maiores para as crianças mais vulneráveis. Então, eu acho que avaliações são muito importantes para a elaboração de políticas públicas. Muito obrigada, Paul. Chegamos ao final deste painel. Gostaria de lhes agradecer pela excelente disposição em desenvolver seus argumentos.
Foi muito interessante como os governos agora prestam atenção à primeira infância, que se converteu em foco de políticas públicas, e todos os desafios que temos em frente em termos de qualidade, mensuração e recuperar os atrasos causados pela pandemia neste novo cruzamento de diferentes setores de políticas públicas, para termos uma intervenção mais sistêmica e mais efeito em termos de qualidade, escala, etc. Este é um binômio muito complexo e o grande desafio. Gostaria de agradecer ao público pelas perguntas muito relevantes. Há uma série de perguntas que, infelizmente, não pudemos responder, mas se quiserem continuar em contato e coletar informação sobre suas preocupações, podem continuar vendo a informação no BID, nos vários links, no fundo. Também gostaria de agradecer ao BID pela oportunidade, gostaria de agradecer a todos, e chegamos, então, ao final do nosso painel. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada.